Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Segunda-feira da quinta semana da Páscoa. Nós vamos continuar refletindo essa semana o Evangelho de João. Os capítulos, vamos encerrar o capítulo 14 e iremos refletir sobre o capítulo 15. Que o capítulo 15 é o coração do testamento de Jesus. Lembrando a vocês que o Evangelho de João ele é dividido em blocos. O bloco do testamento de Jesus, que são as últimas palavras e ensinamentos dele, que, segundo a tradição joanina, foram dados na ceia da Quinta-feira Santa, na reunião da ceia pascal, compreendem os capítulos de 13 a 17. São 5 capítulos, sendo que o capítulo 15, que é o meio, há o mandamento do amor, que é o ápice, o centro, é o coração do testamento de Jesus. Então nós abrimos o texto com o capítulo 13, que é o lava-pés, e vamos encerrar com o capítulo 17. Então provavelmente nós iremos refletir esses capítulos, refletimos o 14, vamos terminar o 14 hoje, depois 15, 16 e 17. Como eu falei, é o testamento espiritual de Jesus. Hoje, então, nos é proposto o capítulo 14, versículos do 21 ao 26. Vamos lá. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. São palavras de despedida, como a gente pode ver por aqui, pelo texto. Mas algumas coisas nos chamam bastante atenção. Primeiro, quem me ama será amado pelo meu Pai. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, este me ama. Aqui nós podemos recordar de uma coisa muito importante. Eu sou o pão da vida. Ou seja, a palavra de Jesus, que é o pão que alimenta o ser humano, ela penetra no coração do homem, daquele que ama Jesus. E este pão, este alimento, permanece neste coração. Há aqui também uma outra analogia, ou melhor, fazendo ponte com a parábola da semente que cai à beira do caminho. Há uma semente que vai cair em terra boa. O que é a terra boa? O coração humano que está ligado a Deus. O coração humano que ama a Deus. Neste coração, a semente, que é a própria palavra, irá penetrar e lá fazer a sua morada. Por quê? Porque é um coração predisposto a amar a Deus. Por isso que ele fala: quem me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que ama a Deus e permite que esta palavra, que é alimento, que é pão, que se faz presente neste coração, amará a Deus com mais força, e este amor a Jesus se manifestará no trato com o seu próximo. Por isso que na sequência do capítulo 15, nós iremos ver, lá para acho que quarta ou quinta-feira, o mandamento que ele deixa, que é o mandamento do amor. Somente um coração predisposto a amar a Deus, que permite que a palavra penetre e faça morada neste coração e transforme este coração, é que fará com que este coração possa realmente amar a Deus e automaticamente amar o próximo. Vamos à sequência. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Por isso que eu digo que a palavra, ela penetra no coração que ama a Deus. Um coração que não ama a Deus, a palavra não penetra. Ela entra por um ouvido e sai pelo outro. Ela não passa pelo coração. Por quê? Porque esta pessoa não ama a Deus. Veja bem,
A quem eu dou mais importância quando fala comigo? Alguém que eu amo ou alguém que eu não amo? É óbvio, eu dou maior importância às palavras de quem eu amo, porque elas fazem sentido para mim. Elas são importantes para mim, porque provém de pessoas que eu amo. Aquelas pessoas que eu não amo, muitas vezes o que elas dizem, nós não damos importância. Por quê? Porque não são pessoas significativas para nós. Faz parte da nossa condição humana. Nós damos valor àquilo que as pessoas que nós amamos falam, não aquelas que nós não amamos. Podemos até ouvir, mas essas palavras que essas pessoas nos dirigem, nos falam, nós não damos importância. Não ficarão guardadas em nosso coração. E ele continua: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Por quê? O nosso coração se torna templo de Deus. Porque ele se fará presente lá. Portanto, faz morada lá. E por fim, o Espírito Santo, o defensor que meu Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Peraí, como é que ele vai ensinar alguma coisa, algo novo? Através das ações. Há muitas coisas que Jesus, pelo curto período de tempo que ele permaneceu conosco, não foram faladas, não foram realizadas. Nos recordemos que há uma semana atrás, ou 2 semanas, agora não me recordo porque o tempo está passando tão rápido, nós refletimos que eu vou para junto do meu Pai, mas vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Porque o tempo que ele permaneceu conosco foi curto. Os seus discípulos, conduzidos pela ação do Espírito Santo, farão coisas maiores ainda. No que sentido? Na amplitude. Jesus, a mensagem dele, no período histórico em que ele habitou entre nós, ficou restrita à Palestina. A palavra dele ficou restrita à Palestina. Ela ganha dimensões mundiais a partir dos seus discípulos, que irão continuar a sua missão de propagar, de anunciar o Evangelho, de se tornarem embaixadores da palavra, apostolens, apóstolos da palavra. Por isso que ele fala, farão coisas maiores do que eu fiz. Por isso, queridos irmãos e irmãs, possamos compreender que nós, se amarmos de coração a Deus, a palavra dele penetra em nosso coração e em nossa vida e causa uma transformação que impede que nós voltemos a ser o que éramos antes. É interessante que o nosso calendário se divide da seguinte forma: antes de Jesus e pós-Jesus. Porque o fato da encarnação dele foi tão marcante para a história da humanidade que há um antes e um depois. É a mesma situação quando Deus entra em nossa vida. Há um antes e há um depois. Porque a palavra dele causa mudanças tão radicais em nossa vida que nós não temos condição de voltarmos a sermos os mesmos. Que Deus os abençoe. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.